Esses peixes abissais aí, alguns deles produzem tipo bioluminescência, porque lá embaixo é muito escuro. E aí isso ajuda em várias coisas, tipo reprodução, conseguir predar alguém ou fugir de alguma coisa, entre outras coisas. Só que essa bioluminescência varia de espécie para espécie. E aí, tipo, tem espécie que literalmente tem reações químicas ali no corpo dela, em que ela produz aquela cor ali, aquela luz, que pode ser de várias cores. E aí, o diabo negro, que é aquele que apareceu, que parece do Nemo e tal, aquele em específico, ele tem um processo de simbiose com bactérias bioluminescentes. Elas são amiguinhos, basicamente isso. E no fim do vídeo, a última coisa desse vídeo, tem uma curiosidade sobre o diabo negro. Então fica com a parte de terremoto aí. Olá pessoas do outro lado dessa tela, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro vídeo da playlist chamada Natureza. E estou aqui no meio da natureza, torrando basicamente um sol das 11h26 e tá bem quente, eu tenho alergia do sol, então já curte esse vídeo porque foi aonde deu pra gravar, pra já me ajudar aí a comprar um antialérgico pra essa torrada que eu vou torrar. O vídeo de hoje é falar sobre os peixes abissais que andam aparecendo. E se você viu, porque se você tem TikTok, provavelmente você viu, porque estourou um monte de vídeo sobre o peixe diabo negro, que é aquele lá do Nemo, que tem aquela luzinha. E também apareceu um outro, que é o peixe do fim do mundo, mas a verdade é que a gente chama ele de peixe remo mesmo, lá na parte das biológicas. Ambos os peixes são das áreas abissais ali do oceano, mas cada um apareceu em um lugar diferente no mundo. Mas afinal, qual a magnitude do terremoto ou qual o desastre natural que vai rolar para que um peixe desse saia lá da área abissal e venha aqui para a superfície fugindo de alguma coisa? Talvez você já tenha visto alguns vídeos falando da relação entre os peixes abissais e desastres naturais e que eles são meio que um prenúncio para que alguma coisa ruim tá vindo aí. E aí moradores locais já ficam meio que em estado de alerta quando isso acontece. Inclusive, vamos para dados de vídeos como esse. Eu tô com um vídeo aqui na mão, que óbvio que eu não vou falar quem é, mas tem 156 mil curtidas e mais de 10 mil salvamentos desse vídeo, em que ela defende essa questão dos terremotos e os peixes abissais. Aí tem esse no TikTok, e aí tem um no Instagram também. Abrindo aqui no Instagram, o vídeo do cara, que é outra pessoa, tá com 52 mil curtidas. E esse vídeo aqui em específico tá relacionando o aparecimento do peixe remo, que é o peixe do juízo final, que a gente chama assim, tipo, popularmente, com o terremoto que teve no Caribe. E agora bora entender a relação desse terremoto aí e o porquê que eles estão fugindo. Inclusive, uma dessas pessoas, ela colocou um print lá de uma reportagem de jornal mesmo, mostrando a relação desse peixe do fim do mundo, né, da área abissal, com terremotos. Mas bora lembrar que reportagem só ali do jornal não é artigo científico, não é algo que talvez tá aceito pela comunidade científica. Então, se você quer informação de verdade e entender o que tá rolando, curte o canal, já segue aqui e já manda esse vídeo aqui pros seus amigos e para outras pessoas, para ver se ele espalha a informação mais correta, porque tem vídeo aí que não tem informação correta e que tem mais de 156 mil curtidas e as pessoas acreditando nesse tipo de coisa. E se eu tô falando pra você já nesse tom, acho que você já entendeu que não tem relação peixes abissais com terremotos. A relação pode ser extremamente pequena. E por que eu te falo isso? Porque já foi feito pesquisas. E uma dessas pesquisas, que é a mais ampla que existe, foi feita por um japonês no Japão. Afinal, essa ideia
é do folclore japonês. E aí, no Japão, que é uma área muito tectônica, que sempre tem tsunami, desastres naturais, as pessoas já têm lá no folclore delas que quando se aparecia um peixe de áreas abissais, que não era um peixe comum, era para eles ficarem em estado de alerta, porque poderia ser um terremoto ali para vir na ilha. E, como sabemos, folclore e globalização é uma coisa que se espalhou. Então a gente foi pegando ideias e culturas de outras regiões. E foi isso que aconteceu com essa cultura japonesa que foi espalhando pelo mundo aí e esse misticismo dos peixes abissais. Mas o que a pesquisa desse japonês e por que ele fez essa pesquisa tem relação com a resposta? Ele fez essa pesquisa justamente para tentar achar um meio de ajudar os japoneses, ele como sendo japonês também, a toda a nação japonesa a se prevenir de terremotos e bolar ali algum tipo de prevenção, seja uma máquina, seja enfim, alguma coisa em que eles consigam dados para ter uma medida em que todo o país entre em estado de alerta e eles consigam salvar mais vidas possíveis. E essa pesquisa não é pequena não, ela envolve dados de 1928 até 2011. Isso são vários terremotos em vários anos de pesquisa, uma pesquisa extremamente densa. E quantos terremotos foram analisados? Foram analisados cerca de 221 terremotos. E o avistamento de peixes abissais foi de 336 avistamentos. Toda vez eles relacionavam esse avistamento com terremotos. E o prazo de dias para esse terremoto acontecer, para ali colocar na estatística do dado. Então, eles já imaginavam que seria um prazo entre 10 a 30 dias. Então, entre 10 a 30 dias, eles colocavam um monitoramento ao máximo e um certo estado de alerta para um possível terremoto, caso isso viesse a acontecer. E sabe qual foi o resultado final? De 1928 até 2011, que menos de 90% dos aparecimentos dos peixes de zonas abissais do oceano tem relação com desastres naturais, com terremotos e que alguma coisa bem bizarra, natural, vai acontecer aí. Então, se essa pesquisa mostrou que tem menos de 90%, a gente já sabe que não tem relação e que se você é um desses moradores aí que tá, talvez você é brasileiro, tá no exterior, você conhece alguém que tá no exterior, já manda pra essa pessoa, porque não tem relação. O peixe não precisa ficar em estado de alerta, não precisa ficar nervoso, com medo das coisas, ou já acalma seus amigos que estão aí no exterior também. E o peixe diabo negro, ele foi visto lá na Espanha. E já o peixe remo, que é o peixe do fim do mundo, ele foi visto lá pro rumo do México. Isso em uma cidade específica chamada Isla Espírito Santo. E aí, no Brasil, houve meio que um rebuliço, achando que era no Espírito Santo da zona ali, né, da costa brasileira. Mas não é não, pode ficar de boa. Esse peixe já chegou a aparecer uma vez no Brasil e olha só, o Brasil nunca teve terremoto até hoje, né? E não vai ter, porque a gente tá no meio da placa tectônica e esses peixes podem aparecer por aqui também. Mas se eles não têm essa relação com o aparecimento de desastres naturais e terremotos, por que eles estão vindo para a superfície e parece que cada vez mais, já que são peixes raros? Bom, tem uma coisa que eles usam como justificativa de que eles sentem os terremotos e tal, que é que eles são peixes muito sensíveis e eles detectam as coisas justamente por estarem lá embaixo. Isso é verdade, mas vários outros peixes e vários outros organismos, inclusive que não são peixes, como corais, que também são animais, também sentem assim essa sensibilidade quando acontece alguma coisa no meio ambiente aquático ali marinho. E, em especial, esses peixes abissais, eles também são sensíveis a outras coisas, que são o nível de oxigênio da água, a acidificação dessa água, a poluição
e entre outros, que se eu lembrar mais algum, eu jogo aqui nesse vídeo também. E se você reparou, uma das coisas que eu disse aqui é sobre a palavra poluição e acidificação da água, que é uma coisa que o ser humano tá fazendo cada vez mais, não só nos oceanos, mas na terra aqui, que a gente tá bagunçando tudo e poluindo muita coisa. E se você pensar muito bem, o que acontece com grande parte desse lixo nosso que vai parar no oceano? Ele se deposita no fundo. E esses peixes, eles estão literalmente ali andando um pouco mais pelo fundo. E há outras espécies marinhas também que elas ficam na parte ali da areia, em que tudo que toca na areias, elas vão ver para ver se é comida. E aí pensa, toda a areia do fundo do mar sendo coberta por lixo nosso. E aí como é que fica a vida desses bichos, né? Eles vão ficando mais doentes, eles vão morrendo. E aí alguma coisa acaba atordoando esses animais. Então esses peixes, na verdade, que estão vindo para a superfície, eles estão atordoados, eles podem estar doentes e podem estar sofrendo com alguma coisa ali. E se você pensar, doente, mas doente de quê? Hoje a gente consegue conhecer mais sobre a superfície da Lua do que sobre coisas e animais do fundo do mar, coisas que estão acontecendo ali. E isso já é um pensamento que é importante para você conseguir refletir, que a gente não consegue saber direito ou todas as doenças que estão envolvidas nesses animais e o que isso está afetando esses animais e fazendo eles subirem um pouco mais. Mas essas coisas que eu falei tem muito mais relação do que um possível terremoto que tá vindo por aí. E você, do outro lado dessa tela aí, talvez também viu a notícia de que o peixe diabo negro foi encontrado depois que foi dessa para outro lugar. E por que isso aconteceu com ele? Basicamente, esses peixes, eles vivem em uma pressão diferente no fundo do mar e um nível de oxigênio diferente. E toda vez que você tira um animal, inclusive a gente, do habitat onde realmente é o habitat de vida dele, coloca em outro que não é da sobrevivência dele, eles vão dessa para outro lugar. Então, todo peixe abissal que subir, eles vão e dessa para outro lugar. E se você tá meio assim, não é possível, porque ele tava nadando, ele conseguiu chegar até aqui. E se você também não acreditou, não é possível que a gente não tem tanta pesquisa assim sobre o fundo do mar e essas áreas abissais de enriquecimento de vidas e coisas que a gente pode usufruir do fundo do mar. Porque é isso, né? O mundo, o comércio e dinheiro. Então, eu vou deixar aí na descrição um vídeo que é inclusive de um canal aqui do YouTube que eles não fazem nem ideia que eu tô indicando esse vídeo, mas já comenta lá se você assistir no vídeo do pessoal que você foi indicado pelo canal Zona de Descobrimento. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso e provavelmente você vai me ajudar aqui o canal também a de repente eles me notarem lá. E esse vídeo, ele mostra uma pesquisa aqui do Brasil que ajuda a gente a valorizar o nosso próprio país e as pesquisas que a gente faz sobre ali o fundo do mar e navio. E ali eles mostram literalmente o dia a dia de uma pesquisa de biólogos que estão coletando animais e água e o nível de oxigênio, o nível de pressão, tudo isso eles falam lá no vídeo e é muito bacana, eu acho que você vai gostar. E inclusive, eles reforçam e mostram lá que os animais eles já chegam, em maioria, mortos à superfície. Isso é devido exatamente à pressão que vai mudando enquanto a gente vai subindo e o nível de oxigênio. E se trocou o habitat onde eles vivem, eles morrem. Isso qualquer um, inclusive a gente que tá trocando aí, né? Um monte de coisa, mudanças climáticas, olha esse sol aqui. E é isso, galera, eu vou encerrar esse vídeo porque tá muito quente. Não esquece de mandar e curtir e apoiar o canal, ativar o sininho pra me ajudar nesse processo aqui de te ensinar mais coisas. Se você veio pelo vídeo do Peixes Abissais, saiba que esse canal aqui tem outras playlists que é sobre corpo e mente, e lá eu falo de coisas em que eu te ajudo você a se entender melhor, a se conhecer melhor, entender o que sente, às vezes o que pensa e às vezes o que faz, baseado em
partes biológicas em ciência e coisas no seu metabolismo e na sua mente, porque tudo tá interligado e tudo te afeta. Então tenha um bom dia, e eu nem sempre sei acabar o vídeo, então um beijo pra vocês. Eu te falei no início desse vídeo aqui que eu ia te contar uma curiosidade sobre esse peixe aí que aparece lá no Nemo, que tem a lanterninha e que a gente chamou ele aqui de Diabo Negro. Esse peixe, só de olhar a filmagem do aparecimento dele, eu já sei que é uma fêmea. E você também agora vai saber que é uma fêmea toda vez que você olhar e quando que é um macho. Ela é uma fêmea Diabo Negro porque ela é grande. E aí o macho, ele é muito tititico. Ele é muito pequenininho. E aí, quando um macho encontra uma fêmea, ele morde ela lá embaixo, na parte inferior, e se adere. E fica lá pro resto da vida deles. E se você tá pensando, como assim? E como é que ele vai comer? Ele literalmente funde com a fêmea. E aí, o sistema sanguíneo da fêmea começa a nutrir o macho para ele não morrer. E nesse processo de nutrição para ele não morrer, ele fica fornecendo espermatozoides para a fêmea, e assim a fêmea consegue ter os filhinhos de Diabo Negro, que é muito difícil, visto que lá embaixo é muito escuro, eles são raros e não se consegue achar sempre uma fêmea ou sempre um macho. E aí é a forma que essa espécie aí incrivelmente conseguiu desenvolver para perpetuar. E fica com a foto de como é que eles são. É aquilo, né, que o cara do Jurassic Park fala: a vida sempre dá um jeito. Nem sempre o ser humano dá um jeito, mas a vida aqui, ó, dá um jeito.